Glória a Deus, gente. Vocês podem sentar. Eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante. O que nos guia, o que nos move, não deve ser vista, mas uma visão. Como igreja, nós precisamos ter uma visão de futuro. Você como cristão, mas você como pessoa, precisa ter uma visão de futuro. Muitas pessoas elas só olham para o hoje, para o agora, né? E se preocupam, o que eu vou comer hoje, o que eu vou fazer hoje. E não tem um planejamento estratégico de futuro. Quem não planeja o futuro já planejou fracassar. Não tem o que fazer. Se você não tem um planejamento de futuro, você já planejou fracassar. E a igreja não é diferente, né? Toda igreja ela precisa ter uma visão, ter clareza da sua missão, né, dos seus valores. Então acho que alguém que é empreendedor tem um negócio próprio, algumas pessoas empreendendo aí. Você precisa ter a missão e a visão e os valores do teu negócio. Se você não tem, desculpa, você ainda não tem um negócio. O que você precisa ter é referência. Primeiro, né, qual que é a sua visão de futuro? Qual que é a sua missão? E quais são os valores que norteiam o teu negócio? Agora vamos tirar isso, vamos trazer para o lado eclesiástico. Da mesma forma, a igreja precisa ter missão, visão e valor. E a nossa igreja, a gente vai falar um pouquinho sobre visão, se conhecer um pouquinho da nossa história. Vamos entender a estrutura da história da igreja. Ela foi fundada no dia 2 de dezembro de 1992 pela pastora Adélia Ribeiro, a pastora fundadora da igreja, lá na rua 3, no bairro Guajuviras. Essa igreja foi fundada originalmente numa casa, numa garagem, na casa do irmão Justino e da irmã Ibanez. Eu tive o privilégio de ser pastor deles no início da minha caminhada pastoral. E esses irmãos abriram a garagem da porta da casa deles lá para receber a igreja, e lá começou a igreja, a 10ª IEQ. Depois, na época da invasão ali da Contel, do Guajuviras, a pastora conseguiu um terreno para a igreja. E aí esse terreno depois estabeleceu um tabernáculo pequeno de madeira, uma casinha de madeira, e ali aconteciam os cultos. Tá? E em 2007, no dia 11 de outubro de 2007, depois quando o pastor Adão Ribeiro, que tem a igreja lá na Albatroz, que tinha igreja lá na Albatroz, no bairro Estância, ele faleceu, a pastora Adélia, esposa dele, assumiu a igreja da Albatroz e trouxeram um pastor de Minas Gerais e colocaram esse pastor pastorear a igreja ali no Guajuviras, na rua 3. Deu uma série de escândalos, uma série de situações, e no dia 11 de outubro de 2007 foi feita uma intervenção ministerial. O que é isso, gente? A intervenção é quando o superintendente, o coordenador regional, ele chega na igreja, ele tira aquele pastor, ele exclui aquele pastor e ele dá posse para um novo pastor. Isso só é feito em casos extremos de escândalos. Então, eu assumi essa igreja lá no dia 11 de outubro de 2007, nesse contexto. Tinha 18 pessoas na igreja naquela época. E olha como foi espiritual, porque alguns irmãos daquela época estão aqui, né? E eles estavam fazendo 21 dias de oração na igreja, pedindo para Deus fazer algo na igreja, para Deus mudar a situação daquela igreja. E quando deu o 21º dia, no último dia de oração, foi que aconteceu a intervenção e a gente chegou. Eu assumi a igreja nesse contexto. Eu fiz a minha primeira pregação no dia 11 de outubro. Eu descobri que os 18 irmãos que tinham lá eram ninjas. Porque terminou o culto, parece que eles jogaram aquela bolinha de fumaça, puff, e sumiram. Quando eu olhei, estava sozinho na igreja. E aí começou o nosso desafio, né, de levantar aquela igreja. Pode passar. Nós estabelecemos a primeira coisa, uma identidade para a igreja, e nós decidimos que nós iríamos
restaurar famílias, que o nosso ministério ia ser voltado para a família, porque nós acreditamos em família. Eu e minha esposa éramos líderes de casais na igreja onde nós éramos obreiros, então nós já tínhamos uma experiência com casais, já fomos líderes de jovens, líderes de adolescente, professor de escola bíblica dominical. Ela era do ministério de louvor, também era do diaconato, enfim, nós praticamente já tínhamos rodado todos os ministérios da igreja, então nós tínhamos experiência em servir em todas as áreas da nossa igreja. E eu entendo que um pastor, ele precisa ter rodado pelo menos, 90% do ministério de uma igreja local, ele precisa ter vivido na pele isso, porque aí você vai ter propriedade para falar o dia que você for um pastor. Porque não adianta você dizer para os outros o que você tem que fazer se você nunca fez na prática aquilo. E aí nós começamos então a implantar o trabalho com família. Pode passar. É um vídeo, tá? Você conhecer um pouquinho da história. Essa era a igreja, ó. Esse é o altar. Olha o público. Eu vi ali, mas tinha uma caixinha de som pequenininha, era o que tinha. Só dá uma pausa. Só, pode, desculpa, acabou, né? Ali você vai ver que a foto está escura. Por causa da iluminação aqui, mas também porque era escuro mesmo. O forro da igreja era pintado quase de um preto. As paredes eram azuis. O altar era uma coisinha pequenininha de madeira. A caixa de som era uma caixa de som velha que tocava com um DVD. Você vê o nível que era a igreja. Pode voltar, por favor. Interrompi aqui a transmissão do vídeo. Destruindo o mal, a sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército. Era muito lixo, a igreja santa, aqui perseguida. Já colocamos ali uma placa, colocamos um muro na frente. Tentaram acabar com a base da igreja. Colocamos a pintura por dentro, já começamos a colocar instrumentos. Sem ela a terra não povoaria o céu. Tiramos aquele escuro, já ficou um pouco mais clara a igreja. Ela não teria força para adorar. Colocamos um piso que faltava, fogo que faltava. Lugar, mas o plano não deu certo. Melhoramos a iluminação. Não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo. Nos lugares nós começamos a construir um novo templo. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a
culto, a gente ficava botando tijolo para dentro do pátio da igreja. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A voz é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, a luz do sol, dissipando as trevas e subindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, dissipando as trevas e destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem. Isso é um intervalo entre um culto e outro, as pessoas chegando e outras pessoas saindo do culto. É a igreja santa, aqui perseguida. Amém? E é tão interessante que hoje essa igreja, você vai conhecer, a gente vai avançar um pouquinho na história. Pode passar, Luana, por favor. Aí você vai conhecer um pouquinho. Antes de dar o play, deixa eu falar para vocês, 2015 para 2016, aquele espaço lá, como você viu, ficou muito apertado, muito pequeno. Aí nós alugamos um espaço na Boqueirão, na frente da UPA. Não sei se vocês lembram quando a igreja era lá. Lá tinha estacionamento, era um pouco maior, o espaço era maior. E aí nós ficamos com as duas igrejas, lá nessa da Rua 3, que nós construímos lá, e também na frente da UPA. E aí começou a acontecer esse movimento das células desde 2012, 2013 na verdade. Fazer parte da décima é fazer parte de um corpo onde está existindo um grande crescimento. E fazer parte desse crescimento para mim está sendo uma grande alegria, onde tem um pastor maravilhoso, pessoas maravilhosas que têm feito esse crescimento ser um crescimento sadio. Isso para mim é uma grande honra e alegria que eu glorifico a Deus por isso. O tempo
Templo da Família fica localizado atualmente na Avenida Boqueirão, 2900, em Canoas, Rio Grande do Sul. A igreja foi fundada no dia 2 de dezembro de 1991, na Rua 3, número 960. O pastor Márcio e a pastora Andréa assumiram em outubro de 2007, com apenas 18 membros. Com constante trabalho pastoral e em sintonia com a visão da Igreja do Evangelho Quadrangular, o Templo da Família de Canoas começou a trabalhar com células. O início dos trabalhos se deu em janeiro de 2013, com 5 células. Levando a palavra de Deus de forma simples e fácil, as pessoas começaram a conhecer o Evangelho. Antes da célula, a célula era uma igreja pequena e muitas pessoas eram bem isoladas, não falavam muito e ficavam sempre no seu cantinho. Aí a célula, além de trazer muitas almas, deu um crescimento gigantesco, as pessoas começaram a se enturmar mais. A igreja começou a crescer de uma forma rápida. O crescimento foi automático, o que fez com que a igreja, que comportava até 250 pessoas, tivesse que realizar até 3 cultos no domingo. Com o crescimento, optou-se em procurar uma nova sede para o Templo da Família, que agora conta com 350 lugares, estacionamento e salas para os departamentos infantis. Direcionamento de Deus, percebeu-se a necessidade de multiplicar também a igreja. Aquela com capacidade para 250 pessoas ficou sob a direção do pastor Juliano, que até então era pastor auxiliar no Templo da Família. O pastor Márcio e a pastora Andréa ficaram com um novo templo. Antes da multiplicação, a igreja tinha 40 células. Com a multiplicação, ficou com 28, mas em apenas 3 meses já está com 41 células e um total de 370 membros. Aqui eu pude crescer muito na presença de Deus. As lutas para mim não ficaram mais nada difícil, porque com o Senhor, com o agir de Deus aqui nesta igreja, eu consegui vencer cada obstáculo que a vida me coloca, que o mundo me coloca. Hoje a nossa igreja vive praticamente toda em célula. Eu tenho 3 células sob a minha supervisão e quero dizer para todos, motivar todos que trabalham em células, porque é um despertar na vida da gente espiritualmente. Tu começa a trabalhar com pessoas, tem um discipulado que tem ajudado, é uma ferramenta também muito importante que tem nos ajudado a crescer espiritualmente, a ajudar outras vidas. E eu encorajo todas as pessoas que estiverem nesse tempo ouvindo esse vídeo, que trabalhem com células, que se despertem, porque a vinda do Senhor está próxima e a gente não tem mais tempo de perder tempo, a gente tem que ganhar almas para o Senhor, e essa ferramenta tem sido muito importante na minha vida espiritual, no meu ministério e de toda a minha igreja. Amém. A gente sempre fala que isso é só o começo. Pode passar, Luna. E aí, família, tudo bem com vocês? Então, pastor Márcio, estou convidando você para estar conosco amanhã, os nossos cultos às 9 horas da manhã e às 19h30, no nosso novo endereço na Rua Flores da Cunha, número 250, aqui no bairro Estância Velha. Você é o nosso convidado. Deus abençoe. E agora,
Chegou a vez do bairro São José. Nós somos que nem o povo de Israel, peregrinando, né? Mas eu creio que agora a gente chegou em Canaã. Em nome de Jesus. Por quê? Pode aplaudir a Jesus, irmãos. A gente entende que a gente vai falar daqui a pouco sobre plantar e colher. Em 2017, quando nós multiplicamos a igreja, alguns pastores falaram assim: você é louco. Administrativamente você está errando, porque ao invés de você entregar essa igreja para esse pastor, tocar o ministério dele e fazer a obra crescer lá do jeito dele, por que você não coloca ele como pastor auxiliar e ele fica sob a sua liderança e aí você comanda as duas igrejas? Eu falei, mas não foi isso que Deus mandou fazer, porque a ordem que Deus deu para mim foi: entrega a chave para ele, vai. E é loucura, porque eles falavam assim: lá a igreja é própria, onde você está é alugado. Se não bate bem na cabeça, você vai entregar uma igreja própria, que não paga aluguel, para sair pagar aluguel. E quem paga aluguel aqui, seja de imóvel comercial ou de residencial, sabe que você termina de pagar um aluguel, você já está pensando no outro mês, porque senão você não descansa nem um dia sequer. E é terrível isso. E aí aconteceu a pandemia, veio a pandemia, nós fomos muito afetados na pandemia, fechamos muitas células na pandemia. E teve um pastor, que era pastor lá na IEQ São José, que ele me procurou no ano de 2021. E ele me chamou para tomar um café na casa dele, que era lá em cima da igreja, e eu e minha esposa fomos. E ele fez uma proposta para a gente, ele falou assim: olha, pastor, nós temos um problema. Você tem povo, mas não tem igreja. Eu tenho igreja, mas não tenho povo. Quem sabe a gente faz o seguinte, ó: eu passo a igreja para você aqui como pastor titular, vou ficar como seu pastor auxiliar e você me paga um salário por mês. Aí eu ouvi a proposta dele e eu falei o seguinte para ele, falei: pastor, eu creio que você tem um chamado de Deus. Deus não te levantou como pastor simplesmente do nada, é porque Ele te escolheu para pastorear essa igreja. Eu não vou aceitar o teu convite, porque se eu aceitar o teu convite, eu estou matando o teu ministério, eu estou enterrando o teu ministério pastoral. Então é o seguinte: resolve a tua vida com Deus e o teu chamado com Ele, mas eu não vou me meter nisso. Terminamos o café, fomos embora. Um ano se passou. Ele chega para o superintendente e ele entrega a igreja e fala: não quero mais ser pastor, estou saindo, não quero mais, estou entregando a igreja. E entregou a chave da igreja para o superintendente. E o superintendente, sabendo da nossa história, que um dia a gente deu uma igreja pronta para um outro pastor e que a gente estava pagando aluguel, ele me chamou e falou assim: você não quer assumir lá? Eu falei: mas qual a lógica disso? Ele falou: sabe o que é? A gente não sabe se amanhã ou depois não vem uma outra pandemia. E se vier uma outra pandemia, vocês estão pagando aluguel, vocês vão ter um prédio para vocês ir para lá, sem pagar aluguel. Eu falei: tá bom. Aí assumimos a igreja. Quando nós assumimos essa igreja, a gente descobriu uma coisa. Eu não quero aqui falar mal de ninguém, não é esse o objetivo. Mas a gente percebeu que de fato essa igreja precisava de pastor. E nós decidimos que se nós não fôssemos morar nesse bairro, nós não colocaríamos o nosso coração nessa igreja. Então nós fechamos o nosso apartamento e fomos morar na parte de cima da igreja. E o Senhor começou a colocar um amor no nosso coração por essa igreja. E a gente começou a sentir a dor da membresia da igreja, de quantas almas se perderam nesse período, sabe? E Deus começou a colocar no meu coração que Ele ia colocar essa igreja no mapa de novo, mais uma vez. Que ela ia voltar, que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Mas eu nunca falei isso para ninguém. E agora na conferência, o pastor Jonas Vilar, no último dia, profetizou. Ele falou: pastor Márcio, Deus manda dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira.
como a gente paga um aluguel muito alto lá na Flores da Cunha, em torno de, quase juntando tudo, dá em torno de 12 mil reais por mês. E aqui é próprio, irmãos, aqui não paga aluguel. Nós decidimos então, até o final desse ano, alugar um prédio menor lá na estância, fazer uma congregação, e decidimos que nós vamos mudar a nossa igreja para o bairro São José. E aí, por que disso? Porque imagina você economizando uma boa parte desse valor que é investido em aluguel. Agora você consegue arrumar essa igreja. E qual que é o nosso projeto para essa igreja? Essa igreja vai se tornar em Canoas uma igreja modelo. Como assim, pastor? Como assim uma igreja modelo? Ela vai ser uma igreja modelo. Nós vamos ter, a partir de dezembro, 3 cultos lá no domingo. Nós vamos arrumar todas as salas de cima, nós vamos transformar num espaço kids. O melhor espaço kids da cidade vai ser lá. Nós vamos ter salas de treinamento, os cursos da nossa igreja, toda aquela parte de cima da igreja, durante a semana vai rodar cursos lá. Curso de casais, curso de noivos, curso de homens, de mulheres, tudo que você imaginar vai ter de treinamento lá. Só não vai crescer nessa igreja que não quer crescer. O ano que vem nós vamos abrir células de empreendedores. Como assim, pastor? Nós vamos abrir célula para quem é empreendedor, porque nós vamos falar de Jesus para os empreendedores na linguagem que eles conhecem. Não sei se a gente não divulga muito isso, mas eu tenho uma empresa de treinamentos. Eu atendo algumas empresas fora, dando palestras, cursos, treinamentos para gestão. Recentemente, para a próxima semana, eu vou atender uma empresa de logística com mais de 160 funcionários. Vamos dar um treinamento para toda a diretoria dessa empresa e os CEOs. A minha esposa tem a livraria que você conhece ali, a Livraria Supremo, que fica lá no final do Guajuviras, no setor 6, perto do mercado Rede Forte. Um espaço muito bacana. E a gente, como está vivendo essa parte de empreendedorismo na nossa vida, a gente sabe os desafios que o empreendedor vive no dia a dia. Então nós queremos também falar de Jesus para os empreendedores. E nada melhor do que uma célula. Então agora em março eu vou estar lançando um livro, que é um manual do guia do empreendedor. Nós vamos ter 6 meses de lições para a célula de empreendedores. E aí vai ser esse material que nós vamos usar na nossa igreja para começar o trabalho com as células de empreendedores. Então todos os cursos que você vai ter, inclusive nós vamos ter escola do empreendedor. É para quem quer empreender e não sabe como começar. E nós temos N parcerias nesse tempo. Nós temos parceria com contabilistas cristãos, temos parcerias com treinadores cristãos. Enfim, gente, nós temos parcerias aí com pessoas incríveis que vão agregar muito. E talvez você que está aqui hoje vai ser um grande empresário amanhã. E vai ganhar muitas pessoas para Jesus através disso. Então esse é o projeto, essa visão para essa igreja. Não olha para ela, ou melhor, olha para essa foto aqui, porque daqui a 2 anos esse lugar vai estar irreconhecível. E eu queria muito que você fizesse parte desse projeto. Eu queria muito que você fizesse parte dessa igreja. Eu sei que não é fácil às vezes sair lá da estância, sair lá da olaria, sair lá do Guajuviras, às vezes tem que pagar um Uber para ir lá. Mas saiba que tem pessoas aqui que vêm de Cachoeirinha, tem pessoas que vêm de Porto Alegre, do bairro Sarandi, tem pessoas que vêm do Morro Reuter, tem pessoas que vêm de longe para participar dos nossos cultos aqui. Então faça um esforço para vamos assumir essa igreja como a nossa casa a partir de agora. Amém? E a gente vê aqui alguns irmãos que são da São José, que já passaram pelo encontro. E hoje a gente tem aqui a Luísa, né, que é filha da irmã Marli, que permaneceram na igreja com a gente quando nós chegamos. E a gente é muito feliz por tê-los conosco, porque eles acreditaram em nós, nos deram um voto de confiança, né, sem conhecer a gente. Então eu quero te convidar para esse projeto conosco. Pode passar, o que tem mais aqui? Quais são os nossos horários de culto? Quarta-feira às 20 horas, sábado às 18 horas nós temos as células de jovens, e às 20 horas a rede de jovens da nossa igreja, que já acontece lá na São José, reúne mais ou menos quase 80 jovens todo sábado lá. Domingo nós temos culto às 9h30 da manhã, às 18 e às 20 horas.
ainda lá nós não temos às 18, nós temos às 19, às 9h30 e às 20. Mas já no mês de dezembro, no segundo domingo de dezembro, nós vamos ter o culto das 18 horas. A nossa igreja vai estar na Flores da Cunha, no bairro Estância Velha, até o dia 10 de dezembro. No dia 10 de dezembro, nós entregamos o prédio. E aí, eu quero te contar um testemunho. Tem um irmão da nossa igreja, que ele tem uma empresa, uma distribuidora de embalagens. E ele trabalha com todo tipo de embalagem, atende desde supermercados, grandes supermercados, até lancherias, tudo. E o espaço do depósito dele estava pequeno. E como nós estávamos entregando o prédio, eu cheguei e falei para ele: você não quer ficar com esse prédio aqui? Ele falou: pastor, mas é muito caro o aluguel. Eu falei: rapaz, se é de Deus, essa mulher vai baixar o aluguel para você. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei: nós estamos entregando o prédio, dia 10 de dezembro, eu quero falar um negócio para você, eu tenho uma pessoa para alugar, mas essa pessoa aluga só se você fizer por tanto o valor do aluguel. Aí ela: tá bom, pastor, eu vou ver, manda o meu contato para ele. Aí cheguei para ele e orientei: você pede tanto no aluguel. Aí, porque eu já imaginava, né, a margenzinha ali. E ele chegou e falou: eu alugo, mas se você fizer por tanto. E ela falou: não, tudo bem, por indicação do pastor eu faço. Ou seja, além de a gente estar sendo abençoado, nós também estamos abençoando o irmão para começar a expandir sua rede de negócios. Isso é reino de Deus, é você não pensar em você pensar no próximo. E por que eu te conto o testemunho da São José? Lembra que em 2017 nós entregamos uma chave da igreja para o pastor Juliano? Em 2022, o pastor Paulo César entrega a chave da igreja para nós, com tudo que tinha lá dentro. Não precisamos, fizemos melhoria, vamos fazer ainda outras com certeza, mas eu posso falar algumas coisas do antigo pastor, mas o que eu não posso falar dele é que ele foi desonesto. Eu acho que não dei falta de nada do que era da igreja. Então, né, uma pessoa que simplesmente estava frustrado consigo, com o ministério, e resolveu parar. É um direito dele. Nós temos também as células de adulto que acontecem durante a semana, nas segundas, nas quintas, nas sextas. É isso aí. A gente sempre fala que vencedor é aquele que gera filhos para Deus. E você pode trazer alguém no próximo encontro. Amém? Você pode enviar uma pessoa no próximo encontro. Talvez, como a Carol falou, você está aqui e a sua cabeça está pensando: mas fulano tinha que estar aqui, ciclano tinha que estar aqui. Então convide, incentive. Nós vamos ter um culto hoje à noite e talvez algumas pessoas vão ter a oportunidade de contar a sua experiência de ter participado do encontro. O que eu digo para você? Fale o que Deus ministrou no seu coração. Só não conte o que acontece aqui. Não fala que teve o jantar, não fala que teve cura da alma, não fala nada disso. Mas você pode falar que foi curado, você pode falar que foi liberto, você pode falar que Deus falou com você, que você foi ministrado, você pode falar das suas experiências aqui, amém? É isso. Fechou?